Boa tarde, galerinha. Nessa nossa aula de educação física, nós iremos aprender sobre primeiros socorros, principalmente primeiros socorros aplicados a entorse, luxações e fraturas, que são, assim, as contusões mais comuns que existem, tá bom? Na prática dos esportes de aventura. Então, vamos aprender um pouco mais sobre estes. Primeiramente de tudo, vamos ter um pouquinho de noções sobre o que são lesões. Lesões, pessoal, são todas as alterações patológicas dos órgãos e dos tecidos. Ou seja, são marcas ou feridas deixadas por qualquer tipo de agressão, intencional ou não, sofrida por pessoas ou animais. Essas lesões podem ser classificadas quanto a um nível como leves e graves. Ou seja, leve quando há pequenas escoriações e grave quando há necessidade, por exemplo, de levar pontos e de ser transportado ao hospital. Quanto ao tipo, pode ser fraturas, luxações, torções, hemorragias, queimaduras, choques, feridas, entre outras. Entorse. Entorse, pessoal, são rotura ou torções dos ligamentos que reforçam uma articulação, provocada por um repuxamento violento ou movimento forçado a esse nível. Ou seja, pessoal, quando eu chego no meu peso de mau jeito e meu pé dá uma torcida, certo? Há uma entorse. Ou, o tendão ele dá uma repuxada e volta ao normal. Isso acaba causando uma inflamação. Sinais e sintomas: dor forte no momento do acidente, que aumenta com o movimento, edema, inchaço na região articular, equimose, nódoa negra em alguns casos. Os primeiros socorros são instalar a vítima em posição confortável, fazer aplicação fria no local, conferir apoio à articulação, envolvendo-a em camada espessa de algodão que fixa com uma ligadura. Em caso de dúvida, imobilizar a articulação como de uma fratura se tratasse e promover o transporte ao hospital. Luxações. Luxação é a perda de contato da superfície articular por deslocação dos ossos que formam uma articulação. O que acontece quando esta sofre uma violência direta ou indireta? A luxação, pessoal, popularmente é conhecida como o osso saiu do lugar. Aqui nós temos imagem do cotovelo, certo? Com uma luxação, ou seja, ele saiu do lugar da articulação, tá bom? E isso dá uma dor muito grande. Sinais e sintomas, como eu acabei de falar: dor violenta, impotência funcional, deformação, edema. Primeiros socorros: instalar a vítima em posição confortável, imobilizar sem fazer qualquer redução, prevenir combate, o choque, promover o transporte ao hospital. E também nunca tentar colocar o osso de volta ao local dele. Porém, só o médico que sabe fazer isso. Distensão. Distensão é uma ruptura das fibras que compõem os músculos, resultante de um esforço para além da sua resistência. Exemplo: levantar peso. Sinais e sintomas: dor local de instalação súbita, rigidez muscular, edema. Os primeiros socorros são: instalar a vítima em posição confortável. Se o acidente é recente, fazer aplicações frias. Repouso absoluto dos músculos, mantendo-o imóvel. Se houver dúvidas sobre o estado da vítima, promover o transporte ao hospital. Cãibra. Contração sustentada, involuntária e dolorosa de um músculo ou de um conjunto de músculos, provocada por situações de fadiga muscular, sudação abundante ou qualquer outra situação que provoca desidratação.
Sinais e sintomas: dor local de instalação súbita, rigidez muscular, edema. Primeiros socorros: estender o músculo afetado, forçando seu relaxamento. Massagear suavemente o local. Aplicar localmente, de forma direta, calor. Hemorragias: é a perda de sangue para o meio interno ou externo, ocasionado por corte, ruptura ou de laceração dos vasos sanguíneos, veias, artérias ou capilares. Basicamente, os órgãos que compõem o sistema circulatório são o coração, os vasos sanguíneos e os vasos formadores da circulação fechada. Esses são os vasos que formam a circulação fechada. Eles são veias, artérias e capilares. A hemorragia é quando eu perdo sangue, pessoal, certo? Ou seja, quando eu me corto, quando eu caio, eu me arranho e sai sangue. Esse sangue pode ser interno, hemorragia interna no caso, quando o sangue não sai para fora do corpo. E hemorragia externa, quando o sangue sai para fora do corpo. As causas: lesões causadas por trauma mecânico, doenças cardiovasculares, traumas, infecções de ferida. Aqui a imagem de como a hemorragia. Aqui é o sistema circulatório fechado do nosso corpo. Aqui é o local por onde o sangue é transportado no nosso corpo. Sinais e sintomas: hipotermia corporal, a pessoa sente frio, pulso fraco e acelerado, mucosa descoradas, palidez intensa, pupila dilatada, sudorose, desmaio, sede, tontura ou desmaio. Pode ser os únicos sintomas de hemorragia interna. Quanto à exposição, pode ser aberta ou fechada, como eu acabei de explicar. Aberta é quando o sangue, certo, sai para o meio externo. Ou fechada é quando o sangue não sai e fica no meio interno, ou seja, dentro do corpo. Quanto à anatomia, pode ser até arterial, venosa ou capilar. Quanto à gravidade, pode ser mínima, moderada ou intensa. Vamos lá. Essa hemorragia é uma hemorragia arterial, certo? Porque o sangue ele sai com essa primeira de cima, tá bom? É uma hemorragia arterial. Porque o sangue ele sai jorrando muito rapidamente. Já essa do meio é uma hemorragia venosa, porque o sangue sai com fluxo moderado. E por último, é uma hemorragia capilar, onde há aqueles como se fossem os pequenos arranhões. Os procedimentos de primeiros socorros em caso de hemorragia são elevação dos membros ou do membro afetado, curativo compressivo, pressão direta, ponto de pressão e toniquete. Aqui, elevando o membro lesionado. Aqui, fazendo a compressão para poder estancar o sangue. E por último, o toniquete. Em alguns casos, certo? Essa hemorragia, ela causa hematomas e também equimose. A equimose é o famoso sangue pisado, quando fica uma parte roxinha ou até preta no local onde teve o acidente. As fraturas agora. As fraturas são rompimento ou parcial ou total de algum osso do sistema esquelético.
A mesma pode ser classificada em fechadas, quando o osso fraturado não rompe a pele e fica exposto ao ambiente. Aberta ou exposta, sempre que há ferida e visualização do foco da fratura, ou seja, quando o osso perfura a pele e fica exposto ao ambiente. As causas: violência direta, o osso fratura no ponto onde se deu a pancada. Violência indireta, a lesão encontra-se localizada a alguma distância onde foi aplicada a força. Complicações: choque, hemorragia, ferida, infecção. Sinais e sintomas: dor no local, edema, deformação, encurtamento dos membros, impotência funcional ou perda de função, mobilidade anormal, crepitação óssea, crepitação óssea. Os primeiros socorros: instalar a vítima em posição de conforto, sem lhe fazer grande movimento e deslocações, expor o foco da fratura, cortando roupas que o envolvem ou retirando o calçado em situação de suspeita de fratura em perna e ou pé. Realizar adornos, combater as complicações, prevenir o choque, controlar hemorragias com compressão manual indireta, cobrir com compressa as feridas, lidar com topos ósseos visíveis como se fossem corpos estranhos encravados, protegendo-os, proceder à imobilização, tendo cuidado de não modificar a posição, imobilizar as articulações acima ou abaixo do foco da fratura, não fazer redução da fratura. As talas e aplicações devem estar amorfadas ou protegidas, que devem impedir a circulação local. Aqui nós temos exemplo de fraturas nos esportes. Aqui nós temos no futebol. Veja que ele deu uma entrada por cima, bem na famosa, dizendo, no famoso meio da canela, bem no meio da perna dele. E aqui foi a violência que teve, certo? E acabou fraturando o tornozelo. Esse é um exemplo de fratura nos esportes. Na imagem à esquerda, nós temos um exemplo de fratura fechada. E na imagem à direita, a fratura aberta ou exposta. Aqui são como os ossos podem ficar em caso da fratura, sendo ela simples ou até a mais grave. Aqui as bandagens para imobilizar. Aqui nós temos também, certo? Braço imobilizado de apoio de uma bandagem triangular. E a imobilização total do braço estendido com uma tala e quadro de bandagens. Aqui mais um exemplo de imobilização. Um exemplo de imobilização dos dedos. Aqui um exemplo de como, certo, podemos utilizar, tá bom? No caso, qualquer material pode ser utilizado para fazer essa imobilização. Aqui temos, por exemplo, tá bom? A própria camisa do acidentado, bem como o cinto, para poder fazer essa mobilização. E aqui um exemplo de mobilização utilizando uma caixa de papelão. Aqui é um exemplo de mobilização utilizando até uma própria apostila da nossa sala de aula. E aqui imobilização de fraturas do fêmur. Agora nós vamos ver como é que se faz a remoção de acidentados. Essa remoção pode ser feita com apoio do ombro. Pode ser feito de transporte no colo.
Pode ser feito horizontalmente pelas costas. Pode ser feito tipo cadeirinha pelas costas. E também tipo de cadeirinha pela lateral. Ou pelas laterais. Pode ser feito também com cadeira. Levando ombro e pernas, sendo removido de ombro com ombros e pernas. A remoção pode ser feita também com maca ou padiolas. E aqui encerramos nossa aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.